Mas aqui tá bom, né? Não tá tão frio. Quero dar boas-vindas a todos, em nome de Jesus. Me alegro em ver os irmãos aqui. Mais uma vez, o irmão Adão, em nome de Jesus. E continuamos, né, irmãos, com a nossa caminhada de fé, perseverantemente esperando na graça do Senhor. Amém? Domingo, primeiro dia da semana, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus que está em 1 Samuel. No Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 7. Estou com a garganta bastante arranhada, vamos ver. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que a gente possa concluir aqui a mensagem. E o Espírito Santo venha fazer a obra nos nossos corações. É uma mensagem extensa, mas eu quero ler com os irmãos até o verso 12. Capítulo 7, a partir do verso 2 até o 12. Diz assim: Sucedeu que desde aqueles dias a arca ficou em Kiriete Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que voltai ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi-o a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, juraram naquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Então Samuel ofereceu holocausto, e os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus, que os aterrou de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui vamos ler. Querido Deus, amado Pai, Teu é o poder, Tu é a glória. Estamos todos esperando em Ti, Senhor, que fale conosco, e que a Tua palavra venha nos encorajar e nos colocar de pé, Senhor. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, nos fortalecer, nos revestir de forças, venha abrir os nossos olhos espirituais, venha nos dar entendimento e também paz ao nosso coração, para confiarmos somente em Ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. E vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia. Então, a palavra que lemos, encerramos com a palavra Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E é esta palavra, irmãos, que consola e conforta o nosso coração. Podemos dizer sim,
Todos os dias, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Todos os dias nós vamos repetir esta palavra, porque todos os dias o Senhor vai nos ajudar. Contra todo e qualquer inimigo que se levantar contra as nossas vidas. Deus vai estar conosco e Ele vai pelejar por nós como fez com Israel. Vocês perceberam o resumo da história? Todo Israel estava com medo, né, dos filisteus. Os filisteus representam o inimigo que vinha contra eles. E Israel pediu ajuda, oração, a intercessão do profeta Samuel. E o profeta Samuel foi ao monte, o Monte Mispa, e ali congregou o povo, e todos se santificaram, confessaram seus pecados, e ele invocou o nome do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Se Deus ouviu Samuel, Deus, nessa noite, será que Deus pode ouvir a sua oração? Pode? Tem certeza disso? Porque é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter certeza. Porque Samuel era homem que nem nós, sujeito às mesmas fraquezas. Era um escolhido de Deus, assim como nós somos. Era um profeta, assim como nós somos. Amém? E se Deus ouviu o clamor do Samuel, Ele vai ouvir o nosso clamor. E Ele vai agir, Ele vai responder. E nós vamos dizer e fazer como fez este homem de Deus. Ele pegou uma pedra e erigiu, colocou entre Mispa e Sem, e clamou dizendo: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou. O Senhor é a rocha da nossa segurança. Ele é e sempre será. Então precisamos confiar no Senhor, meus irmãos. Sempre que vier a luta, o problema, a dificuldade, nós temos que invocar o nome do Senhor, colocar nas mãos de Deus, e Ele vai entrar na batalha. Ele vai entrar na peleja. E Deus, quando Ele entra na peleja, a vitória é garantida, né? Sabemos que Deus, Ele destrói os nossos inimigos, né? Esta é a verdade. Mas o que eu quero falar com vocês, irmãos, é uma coisa muito importante. O estado espiritual em que Israel se encontrava. A Bíblia diz que a arca de Deus havia sido tomada de Israel. Os filisteus haviam levado a arca do Senhor. E a arca do Senhor nada mais era, irmãos, que o maior símbolo na terra da presença do Deus de Israel. Então, quando se levava a arca da aliança, levava o Deus de Israel. Então, era como se Israel tivesse sem a presença de Deus. Por isso, eles estavam aqui lamentando muito. Aqui no verso 2, a Bíblia diz que eles lamentavam ao Senhor. Então falou, no verso 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os estarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi-o a Ele só. Está vendo? Então aqui há uma grande diferença. Eu quero colocar para vocês aqui, irmãos, há uma grande diferença entre lamentar e se arrepender. A Bíblia diz que Israel lamentou muito, lamentava diante de Deus, mas não se arrependia. Lamento não é arrependimento. Aí veio o profeta Samuel, pastor, e chama eles todos ao arrependimento. Se vocês querem buscar a Deus, vocês têm que buscar a Deus da forma correta. Vocês têm que buscar a Deus de todo o coração. Vocês têm que se livrar dos balins, dos estarotes. A estarote era uma deusa cananeia, irmãos, conhecida na época como a deusa da fertilidade, a deusa do amor, né? E eles tinham essa deusa no coração. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Entendeu? O povo de Deus é um povo exclusivo de Deus. Ele não empresta, ele não aluga e ele não dá para ninguém. Portanto, o seu coração, o meu coração não pode estar dividido. O coração de Israel estava dividido. E Samuel chamou eles ao arrependimento. Vocês precisam se arrepender e se libertar dessa idolatria que vocês têm, que vocês carregam no coração.
Tá? Samuel está chamando eles a congregar e dizendo: olha, se é de todo o coração, vocês tirem dentre vós os deuses estranhos e o Estarote, e prepare o coração para o Senhor e servir somente a Ele. Amém, irmãos? Então esta é praticamente a mensagem bíblica, né? Desde o Gênesis ao Apocalipse. Deus, ele exige o quê? Renúncia, né? Total dos seus servos, do seu povo. Deus, ele é zeloso. A Bíblia, ela nos orienta a nós amarmos e nos devotarmos somente a Deus, né? Darmos culto, reverência somente a Ele. Tá? Deus, ele não se agrada dos seus servos dividindo o coração com quem quer que seja. Esta é a verdade, meus irmãos. O nosso coração tem que estar totalmente entregue na mão de Deus. Tá? Esse foi o grande problema de Israel. Israel estava, então, dividido. Por isso estavam com medo. Estavam com medo dos filisteus. E quem tem coração dividido está sempre com medo. Porque o coração não é leal, não é puro diante do Senhor. Tá? E é isso que Deus nos fala nessa noite. Se você está apegado a qualquer coisa que está tirando a sua comunhão com Deus, a sua vida de oração, está afastando você dos cultos, tá? de ler a Bíblia, de fazer oração, isso é um ídolo. Seja ele o dinheiro, o trabalho, sei eu o que for, um amor da sua vida, né? Nada pode estar diante de Deus. Deus, ele deve ser prioridade. Enquanto Deus não for prioridade na sua vida, vocês nunca irão vencer os filisteus. É isso que o texto quer dizer. Para vencermos o nosso inimigo, o nosso coração tem que ser totalmente de Deus. Tem um caso na Bíblia, aqui em 2 Crônicas, do rei Asa, que ele deixa de confiar em Deus. Está em 2 Crônicas 16:9, eu quero ler com vocês, que diz assim: o rei Asa, ele deixou de confiar no Senhor, tirou o coração do Senhor para confiar no rei da Síria. É 2 Crônicas 16, a partir do 7 ao 9. Ele deixou de confiar no Senhor e confiou no rei e no exército deste rei, né? Buscou confiança, proteção na força do exército e apartou o coração dele do Senhor. E o que ele fez isso? A Bíblia diz que ele fez uma loucura. Fez uma loucura sem tamanho. E Deus enviou o profeta Ananias atrás dele e cobrou dele, porque ele apartou-se o coração do Senhor. Por isso que o nosso coração precisa estar em Deus, meus irmãos. Amém? Diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, porém tendo tu confiado no Senhor, ele não o entregou nas tuas mãos? Então o Senhor foi até ele e disse: olha, um grande exército, Deus não havia entregado nas tuas mãos, e por que agora está buscando auxílio no rei da Síria? Por que está buscando socorro em outro ser, a não ser eu, o Senhor? Por que apartou o teu coração de mim? No verso 9 ele diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Está vendo, irmãos? Deus chamou ele de louco, tu agiu com loucura, tu fez uma loucura, tu estragou tudo. Não estrague tudo, irmão. Não deixe de crer. Se você tem confiado em Deus, continue. Embora ele pareça tardio em agir, né? Pareça demorado, porque às vezes parece assim, né? Nós clamamos a Deus e parece que Deus não ouve.
Parece que Deus esqueceu, né? Não tem muita importância, né? Não, continue crendo, porque é uma promessa, irmãos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte. Uma promessa aqui. Ou para mostrar-se salvador, protetor, ajudador, abatedor dos teus inimigos. Os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não quer povo, membro, com coração dividido. O nosso coração não pode estar dividido. É tudo ou nada. Ou confiamos no Senhor, ou servimos ao Senhor, ou obedecemos ao Senhor, porque não tem o que fazer, não tem jeito. Deus nos chama para a obediência. E nós temos que nos curvar à obediência. Você quer ser abençoado, próspero, dormir, ter paz? Então, o teu coração precisa ser totalmente dele. Não busque ajuda em outro lugar. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso libertador. Ele é a nossa força, o nosso cântico, a nossa paz, a nossa alegria. Ele é tudo que temos e tudo que nós precisamos. E nós não podemos, irmãos, na hora da prova, abandonar o Senhor, deixar de crer no Senhor. Foi isso que o Israel fez. Ele se apartou do Senhor, o coração deles estava dividido. Havia prostituição e idolatria no coração de Israel. Então, por isso eles lamentavam, passavam se lamentando diante do Senhor, mas não havia arrependimento. Porque o que Deus quer não é lamento. Deus não quer o teu lamento, Deus quer o teu arrependimento, né? Que reconheça o seu erro, a sua falha e venha confessando. Veja que quando ele sobe no monte, ele congrega toda a congregação lá no Monte Mispa e ele vai orar, interceder perante o Senhor. E o que acontece? Eles buscam água, símbolo de purificação. Eles se banham, eles se lavam. É um período de consagração, eles começam agora a se consagrar. E nessa consagração, que eles estão usando água, agora eles estão usando também o jejum, irmãos, e a confissão de pecado. Olha aí no verso 6. Eles congregaram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Houve arrependimento aqui. Aqui houve arrependimento sincero. Eles se banharam, símbolo de purificação. Eles se lavaram. Eles jejuaram. Veja o poder do jejum, né? Quando está difícil, temos que jejuar. E a igreja precisa fazer isso, irmãos. Nós temos a mensagem só nos ouvidos. Nós não temos a mensagem na prática. Hoje pela manhã eu acordei, irmãos, com aquela mensagem que fala justamente disso. Quando os discípulos não puderam expulsar um demônio de um rapaz, eles questionaram Jesus: mas Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio desse rapaz? Jesus em particular chamou eles e com muito amor disse a eles: olha, esta casta de demônio, ela não sai com simplicidade, ela só sai com jejum e oração. Ou seja, se vocês não se consagrarem, não tiverem uma vida de consagração, jejum e oração constante, se o rosto de vocês não estiver diante de Deus dia e noite, essa casta não sai, esse demônio não sai. Então tem lutas que não vencemos, irmãos, porque são castas, são principados, são potestades que só saem por meio de jejum e oração. Jejum e oração, ou seja, uma vida de santificação intensa. Amém? Então é isso que Deus quer das nossas vidas, irmãos. Jejum e oração para vencermos castas de demônio que estão afligindo, às vezes, as nossas casas, os nossos filhos, não é? A gente ora, não é? E nada acontece. E Deus está dizendo: olha, quando tiver intensa a batalha e as orações da igreja, as orações do culto não estão funcionando,
Muda o método. Vai para o jejum agora e vai para a oração. Só tu e Deus. Muda o método. Então essa casta vai sair. Veja o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite, irmãos. Nós temos armas poderosas para destruir Satanás. E nós temos que usar estas armas. E a arma poderosa é o jejum e a oração. O jejum é abster-se de alimentos que a gente gosta, entendeu? Ou até mesmo do sono, para estar de joelhos na presença de Deus, nos alimentando do poder do alto para vencer e destronar principados e potestades. Então eles se limparam, se purificaram, jejuaram e houve confissão de pecado. Todo pecado não confessado é uma ferida aberta, que está lá, sempre vai sangrar. Cria uma casquinha, fecha e a gente finge que está tudo bem. Daqui um pouco trinca aquela casquinha e começa a sangrar. É uma ferida aberta. O pecado não confessado, ele permanece, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e virando um tumor, um câncer. E todo pecado que for cometido é necessário confissão. Primeiro diante de Deus, depois, se for necessário, diante da pessoa qual teve o conflito. É assim que tem que fazer, irmãos, para vir a cura. Então, Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então, sem confissão não tem cura. Por quê? Porque só quem confessa é humilde. A pessoa que é humilde, ela reconhece, ela vem e bota para fora. Eu quero ficar livre de tudo isso. Foi o que Israel demonstrou diante do Senhor. Humildade, verdade. Nós nos prostituímos com os Baalins. Nós nos tornamos adoradores de ídolos. Nós afrontamos o nosso Deus. Nós deixamos de crer no único e verdadeiro Deus para crer em Baal, para crer em Estarotes. Nós pecamos contra o Senhor. Nos voltemos agora de todo o coração. Amém, meus irmãos? E é isso que Deus quer, meus irmãos. Amém? Eu não sei qual é a aliança que vocês têm com o mundo, mas a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Amém? Os servos de Deus que amam a Deus não podem se comprometer com este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Entendeu? Nós não temos que compactuar com as obras deste mundo. Nós temos que nos separar e nos guardar para Deus. Amém? Tem muitos cristãos fracos hoje, doentes, irmãos, porque querem agradar todo mundo. Querem ser amigo de todo mundo. Não. Tiago diz: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito forte, irmãos. Deus nos chama para isso. O Evangelho, ele é um divisor de água. O Evangelho, ele separa. O Evangelho, ele separa. É um marco. Quando a gente vem para o Evangelho, irmãos, aqui é uma nova vida, um novo mundo. Todos que estão no Evangelho, eles vivem por fé. Eles vivem pela fé em Jesus Cristo. Eles não confiam no governo, eles não acreditam em sorte, em azar. Cristão não acredita nessas coisas. Ele não tem superstição, porque ele não tem medo dessas coisas, bruxaria, feitiçaria. Isso não faz sentido na vida do cristão, porque isso não pega. Não vale encantamento contra Israel, nem bruxaria contra Jacó. Entendeu? Então, nós estamos do lado de cá. Deus nos separou do mundo para Ele. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sobre nós não há maldição, não há condenação. Podem fazer 1000 pragas, podem fazer 1000 saravá, o que for. Inveja, olho gordo, não pega. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus e a mão poderosa de Deus nos guarda de toda obra maligna, e o maligno não toca. Mas nós temos que estar com o nosso coração, irmãos, totalmente entregue na mão de Deus e vivermos na dependência de Deus. Todo cristão dividido, ele tem uma vida morna, uma vida de altos e baixos, uma vida bem ruim. Mas o cristão decidido, irmãos, decidido, ele é implacável.
Aonde ele pisa, floresce. Amém? Com certeza, aonde ele pisa vai saltar 1, 2, 3, 4, 5 demônios. Né? Os inimigos vão estar sempre por perto, mas não vão resistir. Porque há um fogo que nos cerca. Há um poder sobrenatural que consome. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E se o Espírito Santo habita em nós, há um fogo consumidor habitando em nós. E Satanás e demônio não é louco para chegar no fogo. Ele não quer ser queimado. Porque em nós habita o Espírito da glória de Deus. E Deus é um fogo consumidor que consome o adversário. Amém? Mas o nosso coração tem que ser totalmente do Senhor. Jeremias 29, 13 tem aquela promessa maravilhosa que ele faz para Israel: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Veja que tem uma promessa para aqueles que buscam a Ele de todo o coração, tem bênção. Ah, eu quero ser abençoado, pastor. Então, está aí a receita. Entrega tudo sem reserva, busca o Senhor, o seu reino, sua glória, sua vontade em primeiro lugar. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer chover sobre a tua terra. Você será próspero em tudo. A bênção de Deus estará sobre você. É assim, meus irmãos, Deus é poderoso. Deus é poderoso. E eles estavam com medo dos israelitas. E Deus, irmãos, quando o profeta Samuel intercede por eles, invoca o nome do Senhor, no verso 9 diz que ele clamou ao Senhor, e o Senhor Deus de Israel, e o Senhor respondeu, aleluia. Deus, o nosso Deus é um Deus de resposta. Ele respondeu a oração, trovejou sobre os inimigos e eles foram desbaratados. Amém, meus irmãos? Depois que os inimigos foram vencidos, ele planta esta pedra e declara: o Senhor é a minha rocha. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Mais um marco na história. Cada conquista, irmãos, que vamos ter na vida será um marco, uma pedra erigida ao nome do Senhor. Amém? Quando Moisés venceu os amalequitas, ele também erigiu uma pedra e colocou o nome dessa pedra, erigiu um altar ao Senhor e disse: o Senhor é a minha bandeira. Ele erigiu uma pedra e declarou: o Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Portanto, cada conquista que tivermos, vamos erigir um altar ao Senhor e declarar que Ele é a nossa paz, Ele é a nossa bandeira, Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras, o Deus o qual nós devemos confiar sempre. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. É muito importante, irmãos, nós sabermos disso. Deus, Ele quer do seu povo a mais pura lealdade. Deus, Ele não quer apenas parte da sua vida, parte do seu tempo. Não. Deus quer tudo. Tudo. Nós temos que nos lançar sem reserva. Lembra que quando Jesus começou a chamar os discípulos, o que ele disse? Um disse: eu tenho que sepultar meu pai. Ele disse: deixa os mortos sepultar os mortos. Amém? Ele diz: olha, quem pegou no arado não pode voltar atrás. Então, se Deus te chamou, Deus te escolheu, larga tudo. Coloque Deus em primeiro lugar. O que vai acontecer? Pastor, eu tenho que largar o meu esposo, eu tenho que largar o trabalho. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz largar tudo, quer dizer Deus é prioridade na sua vida. Prioridade. Mateus capítulo 10 chega a dizer: olha, se você amar o seu pai, a sua mãe, seu filho mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Veja só, irmãos, Deus exige isso dos seus seguidores. E nós temos que ter isso em mente. Amém? Deus, Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Por quê? Se nós, irmãos, dermos a prioridade para Deus na nossa vida, é Ele que vai abençoar a nossa família.
É Ele que vai abençoar a nossa esposa. O nosso casamento nunca será dissolvido. Mas se eu me preocupar com o meu casamento e não der prioridade a Deus, o meu casamento pode afundar. Porque só quem pode salvar o meu casamento é Deus. Entendeu? Então, se eu priorizar Deus, a sua obra, a sua vontade, o seu plano para a minha vida, Deus vai conservar a minha família. Deus vai guardar os meus filhos, Deus vai guardar o meu trabalho, porque é Ele que abre, é Ele que fecha a porta. Se eu estiver doente, é Ele que me cura. Então é nele que eu tenho que confiar, meus irmãos. Amém? O que tem de gente por aí, irmãos, né, que já esfriaram, já romperam os compromissos que tinham com a obra missionária por causa de contratos de trabalho. Estão trabalhando acima da conta, né? Estão mudando de cidade, estão indo embora em busca de melhoras. Mas não tem melhoras sem Deus. Não tem melhoras. Ou é o Senhor que prospera ou não? Se o Senhor não edificar a casa, meu filho, em vão vai ser o teu trabalho na China, se você for para o fim do mundo. Se Deus não colocar a mão, nós morremos de fome. Se Deus não abençoar a casa, se Deus não guardar a cidade, tudo é em vão, é inútil levantar cedo, de madrugada, fazer hora extra, comer pão de dores. Enquanto aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Amém? O que é dormir? Dormir, ficar dormindo? Não, enquanto descansam. Enquanto nós estamos descansando no Senhor, o Senhor está trabalhando. Tocando num, tocando no outro, abrindo porta, né? Ajeitando as promoções. Vai ser aqui que o meu servo vai sentar. Essa cadeira é para ele. Porque ele é fiel no pouco, sobre o muito eu coloco ele. É assim que tem que ser, irmãos. Não é por ser sábio que o homem enriquece e prospera. É Deus. É Deus. Eu lembro-me que quando eu fiz o primeiro programa de rádio, eu nunca sonhei na vida sentar numa cadeira, numa emissora de rádio. Digo, meu Deus do céu, o que Deus fez comigo? Antes eu não falava, eu era tímido. Aí Deus me coloca lá no rádio. Digo, no rádio? Meu Jesus amado, o que eu vou dizer no rádio? Aí fui lá para a Gazeta, lá fazer um programa, o tempo que eu era da Quadrangular ainda. Né? Então Deus nos leva em lugares que a gente jamais imagina, não é? E é assim que Deus faz com o servo fiel. Você não precisa se preocupar com nada. A única preocupação que nós temos que ter com Deus, irmãos, é ser fiel e obediente a Ele. Só isso. É só isso que Deus pede. Fidelidade e obediência. E vocês vão ver no que vai dar. Vocês vão ver aonde Deus vai colocar. Deus é fiel. Tudo que Deus quer encontrar no nosso coração é sinceridade. Aleluia. E prazer na sua lei, meus irmãos. Aleluia. Eu estava lendo hoje, o Salmo 84, que é conhecido dos irmãos, né? Que o salmista prefere estar na porta do Senhor, né? Do que em qualquer outro lugar. Eu estava meditando justamente nisso. Uma preferência dele. Ele disse, eu prefiro. Só coisa minha. Eu escolho isso. Eu prefiro estar na porta da casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Não é porque o sacerdote me escalou, não, só preferência minha. Eu quero isso. Irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. O que Deus quer ver no seu coração é isso. O desejo do seu coração ardente por estar nos átrios do Senhor. Dizendo para Ele, Senhor, o que eu quero, o que eu decido, o desejo da minha alma é esse. É estar na porta, é estar aqui diante do Senhor. Amém. Eu prefiro estar aqui nas portas do Senhor do que habitar nas tendas da perversidade. Você sabe o que tem nas tendas da perversidade? Lá tem muito prazer. Uísque, mulherada, drogas, alegria, festas, tem tudo isso. Mas ele disse, lá? Não, eu prefiro estar aqui. Prefiro estar na porta do Senhor. Prefiro estar aqui nos atos do Senhor do que habitar nas tendas da perversidade. Aleluia. Se você souber discernir isso,
Você é um homem rico, sábio, muito sábio. A Bíblia diz que o sábio aparta o seu pé do mal, mas o tolo corre ao encontro. Aleluia. Que o temor do Senhor enche o nosso coração, irmãos. Que a gente sempre venha escolher as coisas boas, fugir da aparência do mal e nos entregar ao Senhor por completo. Amém. O meu prazer está na lei do Senhor. O salmista disse. Qual é o seu prazer? Qual tem sido o maior prazer da sua vida? Será que é a lei do Senhor? Será que é obedecer a Deus e fazer tudo certinho? E correr para baixo e para cima? Eu quero fazer a vontade do Senhor, porque eu sei que os olhos do Senhor estão me vendo. Eu quero ganhar um elogio do Senhor. Eu quero ganhar um elogio do Senhor. Será que essa é a preocupação, irmãos? Deve ser, precisa ser. A gente corre tanto por aquilo que é nosso. Você despedaça correndo, enlouquece para baixo e para cima, por uma coisa em vão, uma coisa inútil, por aquilo que é santo, por aquilo que exalta a Deus. Vamos nos colocar em pé, meus amigos. Em nome de Jesus. Aleluia. O que você prefere? O que você tem engordado o seu coração, enchido o seu coração? Aleluia.